senhor? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda, Edelise, Obrigada, ao nosso Imóvel. Obrigada, Muito obrigado por ter aceito o convite, Edelise. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Legal. Ô, gente, estamos aqui mais uma vez com o nosso Imóvel Podcast e hoje nós viemos falar de um assunto que nós não falamos nunca aqui no nosso Imóvel Podcast. Qual o assunto, Vitor Lúcio? Vamos falar sobre saúde financeira. Nós vamos falar com alguém que gosta de falar isso, o que tem impedido tanta gente de adquirir o seu sonho. Legal. E antes da gente começar a nossa entrevista, você que está nos assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, curte, compartilha, fale para o seu amigo. Se as informações aqui são relevantes para você, ficaria muito satisfeito que você compartilhasse aí com o seu amigo, legal? E eu vou pedir mais para você, se inscreve aí nos nossos canais, clica no sininho aí, se inscreve para a gente poder estar compartilhando com vocês. E se você achou interessante essa dica que você vai ter aqui da Edelise, do pessoal, tem mais vídeos bacanas aqui também que pode estar te ajudando. Outras entrevistas, outras conversas, outro bate-papo aqui que vai te ajudar a você a crescer tanto na questão imobiliária como na sua vida pessoal também. Legal. Se inscreve aí, gente, conto com você. E ó, já manda para 2, 3 amigos que eu aí também, compartilha com ele aí que vai ser bacana. Gente, então vamos lá, vamos nessa. Quero apresentar para vocês Edelise Gabardo. Ó, que nome forte. Edelise Gabardo. Gabardo é o quê? Espanhol, italiano? Italiano. Tudo buona gente. Tudo buona A gente. gente tem uma teoria de que alguns gabardos vieram em canoas da Itália e outros em navios. Porque tem uma discrepância ali em relação à família que eu falo, mas né, tá muito diferente isso daí. Tá tudo certo. Uma hora a gente bate um papo sobre isso, porque eu também discordo de algumas coisas, mas não vamos entrar nisso. Não, a minha veio da canoa. Eu, como bom italiano também, não vou falar nada em minha defesa. Mas olha, uma coisa que é bacana, gente, aqui da Edelise, que ela é uma das 14 Edelises do Brasil. Do Paraná. É do Paraná, tem pouco. 14 Edelises do Paraná. Vocês conhecem alguém? Marca ela aí. E aqui em Apucarana, segundo a Edelise, ela é a única Edelise. É um nome exclusivo. Mas o mais legal é quem ela é. Eu vou deixar você apresentar aqui para você. Bom, quem sou é difícil, né? Vamos resumir. Eu sou uma pessoa que trabalha no ramo imobiliário há 6 anos. Uhum. Eu sou graduada em letras, especialista em língua portuguesa. Fui corretora do Enem durante alguns anos. Mestranda da parte de análise do discurso. Sou especialista em Minha Casa Minha Vida. Basicamente é isso. Eu saio de uma linha de comunicação e venho para uma linha de imóveis, de financiamento, de banco, de economia. Legal. Então eu tenho uma bagagem de estudos aí bem grande. Solteira ou casada? Casada há 11 anos. Legal. O esposo dela também trabalha nessa área de imobiliário. Isso. Meu marido é arquiteto, já faz um tempinho também, atua aqui na região, em Apucarana, Califórnia. E a gente trabalha. Tem uma construtora também? Nós temos uma construtora, nós dois juntos, e ele tem a construtora dele com os sócios da empresa dele, né? Da arquitetura e da engenharia. Oi, Denise, na semana passada estivemos aqui nesse local batendo um papo com bastante pessoas que trabalham aqui em Apucarana na área imobiliária e foi bacana que a Denise falou aqui com a gente, por isso o motivo da gente ter convidado ela para esse bate-papo aqui com a gente. Fala. Legal. Mas antes de entrar no assunto do tema hoje do nosso Imóvel Podcast, como que uma professora de letras veio cair nesse mundo, no mundo imobiliário? Foi de paraquedas? Olha, foi pela necessidade. Meu marido, na verdade, caiu de paraquedas na construção civil. Ele atuava como arquiteto já há algum tempo e resolveu construir para vender naquela época do boom, né? Que todo mundo construía para vender. Porém, ele é uma pessoa extremamente tímida. Não é comercial? Não é. Ele é tudo menos comercial. E eu já sou falante, é diferente, perfis totalmente diferentes. E aí ele construiu e achou que as coisas, né, aconteceriam naturalmente. Ia se vender sozinho. Exatamente. Daí ele falou Isso não assim, existe. não, de jeito nenhum. Ele falou assim, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu falei, tá bom. E aí, em uma semana eu vendi as 2 casas Uau. dele. E foram 2 vendas, onde eu ainda atuava como professora, onde eu não sabia como fazer, né? E deu certo. E aí ele olhou pra mim e falou assim, vamos tirar o Crest?
vamos estudar mais um pouquinho? Você já nem gosta. E aí você vem trabalhar comigo. Porque naquela época o salário de professora era menor do que se ele fosse pagar alguém para trabalhar com ele. Perfeito. Então, se a gente colocasse realmente na balança o equilíbrio, eu estaria muito mais confortável com ele nessa empresa pra gente crescer junto, né? Mas você gostava de lecionar? Eu amo lecionar. Amo, eu sinto uma falta tremenda. Hoje eu atuo muito nas redes sociais porque a minha válvula de escape é da minha natureza. Exatamente. Eu acredito que o conhecimento ele existe para ser passado adiante, a gente não tem que guardar pra gente. E isso em todas as coisas. Então, se eu tenho uma habilidade X para algo e alguém tem essa necessidade, tem esse buraco, eu tenho que preencher isso. Que legal. Informação nunca é demais, né? Nunca. E a gente tem informação na palma da nossa mão o tempo todo. E a gente tem que se ajudar, né? A gente está em 2023. Nós viemos de épocas tão difíceis. Não digo que hoje está fácil, mas hoje a gente tem mais informação, a gente consegue se ajudar. Tá, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Qual que é o teu canal? O meu Instagram é edelizegabardo.corretora. Vamos colocar ele aqui para você que não acompanha a Edelise. Então, Um material de excelente qualidade. Bastante informação. Bastante informação. Você está procurando aí. Tá, tem dúvidas sobre o mercado, principalmente Minha Casa Minha Vida? Principalmente Minha Casa Minha Vida, que foi o que eu comecei e é o que tem no meu coração por uma questão assim de empatia mesmo. Eu me identifico com as histórias das famílias. Eu venho de uma história similar, então isso me identifica muito e é algo que eu tenho como uma missão. Eu nunca vi apenas como venda, não, eu vejo como uma missão, uma solução. Então eu sou uma pessoa que eu sempre vou ser a favor de um financiamento habitacional para a pessoa parar de pagar aluguel. Perfeito. Você nunca vai me ouvir falar contra isso, sabe? Então eu sou a favor disso, é o meio que nós temos, é o meio que nós temos que usar. Certamente. Uma coisa interessante, a gente acha, não, mas financiamento em outros lugares do mundo não é assim, isso é só para o Brasil. Aí você se engana. Um dos países mais endividados do mundo são os países capitalistas. Sim. E desde cedo a criança ela é ensinada, sim, a buscar recursos para aquilo que ela quer, desde a casa, o carro, o barco dela, numa instituição financeira. Claro, sabendo operar com a menor taxa possível para ter lucro naquilo ali, para ter realmente capitalismo, ter crescimento. É que o brasileiro, ele tem a falsa ilusão de achar que a grama do vizinho sempre é mais verde. Só que daí quando chove, a tinta escorre, né? Que a gente vê que ela foi pintada, na verdade. Então a gente tem essa tendência de achar que o que está em outro país, em outro lugar, é muito melhor do que nós temos aqui, né? Perfeito. Mas nós temos condições incríveis de mercado e que a gente tem que aproveitar o momento, sim. Eu costumo dizer que esse cenário que nós estamos tendo agora, eu não consigo prever como conseguiria ser melhor do que é. Perfeito. De verdade, em relação às taxas de juros, em relação às condições. Quando eu era criança, não existia isso do parcelamento, subsídio Coapar, subsídio do governo. Sim. Gente, isso não tinha. Várias facilidades para acesso a não só a primeira casa, ou para você ter uma casa melhor. Exatamente. Não, mas até a burocracia era muito maior. Com Para você certeza. conseguir, a gente conversou com outra pessoa esses dias, acho que vocês viram aí o vídeo do Cleon, vocês viram, a semana passada apresentamos aí para vocês, e ele fala que antigamente era 6 meses, chegou até 1 ano o processo de financiamento. Hoje é 40 dias, às vezes já está tudo resolvido, 60 dias. Sim, nós já tivemos processo que em 23 dias eu estava entregando a chave da casa da pessoa. Uau, muito e rápido. assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, mas se é possível fazer em 23 dias, por que demora 90? E aí quando você vai olhando e vê, não, mas isso aqui eu posso ajudar a ser mais rápido. Então você começa a conhecer o caminho, né? Fazer a tua parte. Exatamente, eu acho que quando a gente trabalha em conjunto com o construtor, nós, o correspondente bancário, o próprio banco, não tem como dar errado. Sim. E eu percebo assim, olha, os clientes entram em contato comigo sempre com uma questão que é muito difícil comprar uma casa. É muito difícil. Eu nunca vou conseguir comprar uma casa porque é muito difícil. E eu sempre falo, tá, mas o que é difícil pra você? Tem que ter entrada. Não, mas eu tenho opções que, dependendo da sua renda, você consegue ter entrada zero. Entrada zero. Entrada zero. E aí a pessoa fala assim, mas isso não é possível, eu tô com o nome restrito. Então tá, peraí. Isso é difícil. Ok.
Delícia, deixa eu fazer uma pergunta. Nós tivemos aqui com a semana passada com um especialista correspondente da Caixa, o Cleon, e eu fiquei sabendo que o nome dele é Caruso. É Cleon Caruso. Agora não tem mais como eu olhar para o Cleon e só lembrar de Cleon. Agora eu vou lembrar de Cleon e vou lembrar do Caruso. Mas legal, um abraço, meu amigo. Obrigado por ter nos prestigiado aqui com a sua presença. Mas, Elise, nós conversamos bastante e eu fiz uma pergunta para ele que eu vou perguntar para você. E eu penso que ele teve um pouco de dificuldade para responder porque ele não está à frente realmente da corretagem em si, que é o que nós fazemos. Nós ligamos aquele que precisa do imóvel e achamos o imóvel para ele. Mas nós fazemos essa ligação. Eu penso que você vai responder de uma forma muito tranquila. Qual, na sua perspectiva, qual que é a maior dificuldade hoje das pessoas com essa quantidade de acesso ao crédito que existe hoje? Penso que ainda existe bastante informação, se bem que nós fazemos parte disso, né, de levar essa informação para as pessoas. Com tudo isso em cena, qual que é a maior dificuldade hoje, no seu ponto de vista, das pessoas terem o seu primeiro imóvel? Falta de educação financeira, falta de critério. E aí eu vou dizer uma coisa que pode até ser polêmico ou não, mas o brasileiro ele tem a mania de parecer rico quando ele não é. E eu digo isso com o maior respeito do mundo pelo seguinte: muitas pessoas optam por financiar um carro, certo, e pagar uma parcela alta desse carro. A pessoa tem uma renda de R$4.000, ela vai lá, financia um carro, paga 2 por mês, né? Para parecer aquilo que naquele momento ela não é. Tá perdendo dinheiro? Tá perdendo dinheiro e ela gerou uma dívida. Mas financiamento é bom que você falou agora há pouco? Financiamento de casa é ótimo. Qual a diferença da casa? Financiamento de carro, carro moto, quando você faz qualquer tipo de financiamento. Imagine o seguinte cenário: existe o Banco Central, que roga todos os outros bancos. E dentro do Banco Central existe uma tabela chamada Registrato. Nesse Registrato tem todas as nossas dívidas. O que nós tivemos no passado, o que nós teremos a vencer, o que nós teremos a longo prazo. Quando você faz um financiamento de moto ou carro e você pretende financiar uma casa, aparece no Registrato prejuízo de capital ou dívidas a vencer. Perfeito. Quando o correspondente bancário faz a análise do cliente para o financiamento habitacional, a renda dele está comprometida no valor que ele está devendo, pois ele financiou um carro de 60, 70 mil reais, ele deve 70 mil reais para o banco. Perfeito. Mas ele quer financiar uma casa onde ele pegaria 100 mil. Mas como que eu vou financiar 100 mil? Eu, banco, vou me responsabilizar por emprestar 100 mil reais para você, sendo que você está devendo 70. Qual é a chance de inadimplência em relação a isso? Então, um risco, né? é a realidade do mercado. Então, o que você está me dizendo é que a maior dificuldade do acesso às pessoas à sua primeira casa, que é um sonho do brasileiro. O sonho do brasileiro é ter a sua casa. Não importa a idade, tá? De repente, você está com 19, 29, 39, 49... As meninas brincam de casinha. É fato. Existe um déficit habitacional, pessoas da meia idade, ou já até chegando à idade de aposentadoria, elas não têm a sua casa. Né? Então, pelo que você está me dizendo, o problema não é acesso ao crédito, mas sim educação financeira. Educação financeira. Eu penso que na nossa grade curricular estudantil, em relação ao Estado, pelo menos, eu lecionei tanto no Estado quanto em escolas particulares. E na época que eu lecionava não existia essa parte de matemática financeira focada para as despesas. Então a gente não tem economia doméstica, que é fazer render um salário dentro das condições básicas. Então falta isso para a gente crescer, expandir e ter mais tranquilidade. Nós estamos vindo de uma pandemia e no momento da pandemia as pessoas perderam o emprego delas. E automaticamente elas restringiram o nome delas porque elas não deram conta de pagar as dívidas. Gente, como que você paga uma dívida se você não tem renda? Então, nós estamos nesse cenário ainda e é um cenário que ele não vai mudar agora. Ele tem ainda um processo pela frente. E isso é uma coisa que a gente tem que tentar ajudar o nosso cliente. Você passou um dado para mim semana passada? Você lembra quantas pessoas aqui, quanto por cento de pessoas aqui Apucarana? Apucarana, 18% das pessoas possuem restrição no nome, Serasa ou SPC.
No Brasil, são 72 milhões de pessoas Uau, possuem. é um terço do brasileiro. Essa é uma informação que a gente encontra no mapa da inadimplência do Serasa, Perfeito. que ele é atualizado todos os meses. No Paraná, 42% das pessoas possuem restrição no nome. Ok. É muita gente. Muita gente. É E fato. isso atrapalha a pessoa comprar o seu imóvel. Mas eu até, uma questão que eu sempre escutava do meu pai, e eu discordo do meu pai, ele falasse que vale mais o gosto do que dinheiro no bolso. E isso, eu sofri com isso. Porque isso é uma questão cultural. A gente quer ter, então você se endivida, e você quer ter uma roupa, você se endivida pela roupa, você quer ter uma moto, um aqui de 18 anos, a renda dele ele vai se comprometer em fazer mais despesa. Comprar uma moto, por exemplo, comprar um carro, ele ganha um salário mínimo e faz uma despesa para ter mais despesa, porque a moto vai gerar despesa de óleo, oficina, pode acontecer um acidente, IPVA, ele vai se comprometer a renda dele até mesmo do que ele tinha. Eu tenho muitos clientes que vêm até mim de 18, 19 anos, super jovens, porque eu estou muito ativa na rede social e é onde eu encontro esse pessoal, né? Então eles vêm até mim. E aí a primeira pergunta, você possui alguma restrição? Você possui um financiamento, alguma coisa nesse sentido? A hora que você vai ver, a pessoa arrumou o primeiro emprego e ela financiou uma moto para ela trabalhar. E ela poderia ter financiado uma casa. Porque a primeira coisa que ela quer, na verdade, é parar de depender da circular. É fato. Em Apucarana. Então, assim, é compreensível. Porque só quem vive essa situação de desgaste sabe o conforto que traz algo nesse sentido. Então, assim, o nosso jovem hoje, ele quer, sim, porém, naquele momento, se ele vive na casa dos pais, ele consegue ter outras prioridades. Só que ele precisa ter um planejamento a curto, médio e longo prazo, para ele não se endividar. Então, a gente tem que cuidar com o nosso jovem. E se a gente olhar os noticiários, tudo que a gente tem acesso, você percebe que a cada dia os imóveis estão menores. Perfeito. É uma tendência mundial. Exato. Está mudando o jeito da família. Exatamente. Então, os imóveis estão menores. Então, as pessoas estão se adaptando àquilo que é menor, àquilo que é mais cômodo. Será que as pessoas ou os imóveis estão se adaptando às pessoas? Eu acho que as pessoas se adaptam quando elas não têm tanta escolha. Eu acho que a gente se adapta. A gente sai de uma casa confortável e vai para uma casa de um quarto, se ela for nossa, por uma adaptação necessária. Então a gente se adapta muito. Eu penso assim, o mercado está se adaptando porque o custo do metro quadrado está muito alto. Ali no nosso escritório, meu marido trabalha na parte da construção civil e arquitetura, faz muitas casas para condomínios. Quem começou fazendo há 3, 4 anos e faz agora, gente, é discrepante, é uma diferença muito grande em relação ao valor do metro quadrado. Sem dúvida. Então, a gente até brinca ali que eles são extremamente realistas. Então, o cliente ele chega para fechar negócio, para administração de obra, e a hora que ele coloca, fala assim, nossa, mas eu vou gastar tudo isso? Vai, e possivelmente um pouquinho mais. Então, a gente tem que ser muito realista em relação a isso, né? O mercado ele é bem mutante, né? Muito. Ele é bem mutante. E aquele que não estiver preparado vai sofrer. Mas qual que seria a dica que você daria para a pessoa que está começando? Para esses seus seguidores aí, para que ele possa adquirir o seu primeiro imóvel, qual seria a dica financeira que você daria para eles? Assim? Quando eu lecionava, eu fiz um curso uma vez a respeito de mapa mental. Mapas mentais, né? Tem alguma coisa a ver com o PNL ou não? Não. E aí, é como se fosse uma planilha, mas assim, eu sou de humanas, então para a visualização de um mapa mental é muito mais interessante para mim do que uma planilha onde está tudo muito organizado. Então eu gosto de coisas coloridas e tudo mais. E para mim funciona fazer uma planilha ou um mapa mental e colocar ali o que eu ganho, o que eu gasto e o que eu posso guardar. E quando eu digo que eu posso guardar, eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade como estagiária, e a escola que eu tive de trabalho, ela me faz ser quem eu sou hoje. Porque eu tive excelentes escolas, excelentes pessoas que passaram pela minha vida profissional. E a gente, mudou para nossa casa própria faz 5 anos, e na bagunça que eu peguei da casa da minha mãe, eu encontrei uma cadernetinha pequena, onde eu anotava, nos meus 15, 16 anos, o que eu gastava. E, gente, o meu salário na época era R$299.
E aí, tava lá escrito gasto tal, que eu lembro que eu comprei uma cama nova, umas coisas assim, sabe? E embaixo tava escrito assim, ó, guardar R$10, guardar R$15. Em tudo, no ano inteiro. Você tinha uma educação financeira bem... Você já sabia como lidar com o seu dinheiro. E aí eu olhava, eu olho pra isso, eu falo, ninguém ensinou. Mas eu sabia dentro de mim que se eu guardasse naquela época R$10, nossa, ia ser muita coisa. Pô, se você colocasse era 200, R$10 era 5%, igual a 5% do seu ganho. Então eu sempre tive isso dentro de mim, essa preocupação. E eu nunca me contentei com pouco. Isso não quer dizer que eu seja extremamente ambiciosa, porque eu não sou. Eu me contento com o básico, mas não com o pouco. E eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de ambição. Então a sugestão que eu dou é controle. É fazer um mapa mental, é fazer uma planilha, é olhar para o que se gasta. Gente, para de seguir coach na internet que diz que você tem um cartão de crédito de R$2.000, vamos fazer uma segunda renda. Isso não existe. Até hoje eu não achei nada que funcione. Para quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, você vai se afundar num cartão de crédito. Vamos trocar por milha. Ô, gente, a gente trabalha das 8 às 6 até no sábado. Nós vamos viajar quando? Mas existe uma questão, sabe? Vou falar minha visão. Eu acho que a pessoa tem que... Eu gosto de ler. Então, não sei se você já leu o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala que uma das partes que quem está começando tem que se preocupar é em investir. Mas investir em conhecimento. Exatamente. Crescimento. Né? Então ela separa uma parte do dinheiro dela, o investimento em crescimento próprio, com conhecimento, com técnicas, com aprimoramento, com aprender a fazer uma coisa diferente. Eu acho que isso aí é essencial. E não comprometer tua renda com coisas. Né? E coisas que não vão te trazer retorno. Né? A gente tem que pensar sempre também. Ganha. Se eu fizer isso aqui, o que eu ganho? O que eu ganho? Não simplesmente o que eu pareço ganhar. Sim. Eu tenho que saber o ganho. Eu sou a favor dos troféus, cara. Eu acho que aquilo ali é um troféu, mas eu tenho que pagar o custo para aprender aquilo ali primeiro. Se você não investir no teu conhecimento e não investir no seu... Porque se você aprende... Se você só aperta uma porta, você vai ganhar referente a quem aperta a porta. Exatamente, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que melhorar, crescer a cada dia. Na semana passada a gente esteve aqui em reunião, você estava presente, e eu disse uma coisa para todos os corretores que estavam presentes. Falei, gente, nós não somos concorrentes um do outro. De maneira alguma. Alguns encaram dessa forma. Mas nós não somos. E eu queria muito que as pessoas vissem dessa forma, que nós realmente não somos. E isso vem de uma maturidade, porque quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, é um ramo muito masculino. Então, uma mulher vem para trabalhar, eu estou invadindo um espaço. Tinham poucas corretoras. Você sentiu uma intrusa? Nossa, mas eu senti não. Falavam na minha cara mesmo. Então eu sofri umas coisas ali que eu falo que eu não tenho que guardar no coração não, sabe? Mas eu lembro às vezes, sabe? E eu lembro que eu passei por isso, por essa situação. E isso é uma coisa que a gente tem que se unir mais. A nossa classe tem que se unir em prol do nosso cliente ter uma solução para ele adquirir uma casa. Perfeito. Porque o meu cliente passa por você, aí ele passa por você, aí ele passa por mim. O cliente não tem que ser fiel. Ele passa por todas as pessoas e é inadmissível ele passar por tanta gente e ninguém resolver o problema dele. É fato. Entendeu? O problema dele não é comprar uma casa. É achar a solução. Achar a solução, exatamente. Sim. E aí o seu Fernando, numa das entrevistas que nós tivemos da BIF, ele falou com a gente, ele falou assim, que nós temos que parar de ser corretores. Passa a ser um consultor imobiliário. Exatamente. Então, essa é um foco. Em como resolver o problema. Eu costumo comparar com o médico. A gente tem que tirar... Fala aí, quais são os sintomas? E eu vou te dar o problema e vou te dar a solução, o remédio. Qual o remédio? Eu já tive clientes que vieram até mim pela seguinte situação. Edelise, eu encontrei um imóvel, eu quero fechar esse imóvel, não é que você que está vendendo, mas eu tô com esse problema pessoal e eu não consigo resolver. E aí disso de não conseguir resolver, você pode me ajudar? Posso te ajudar. Eu faço isso, eu disponibilizo esse tipo de trabalho, eu me acerto com o cliente em relação a isso. Você oferece um serviço, entendeu? Você presta alguma coisa e já consegui ajudar várias vezes, entendeu? Em relação a isso, por questão do conhecimento, do estudo, da leitura,
porque eu sou extremamente fuçona, eu vou atrás da informação. Deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a esse mapa da inadimplência do Serasa, que o Serasa mostra ali pra gente. Existe um quadro que diz que, em primeiro lugar, a maior despesa das pessoas está no cartão de crédito. Então, a renda dela, 38% Passa pelo cartão de crédito. E depois, 20 e poucos por cento é a questão das contas básicas. Água, luz, internet, telefone e depois o varejo. O nosso cliente, ele precisa entender realmente que o cartão de crédito ele é um aliado para coisas positivas e ele também destrói. Um inimigo. É um inimigo. O cartão de crédito, gente, é assim, ó. Se eu uso para as minhas despesas naturais, abasteci o carro, passei o cartão. Fui no mercado, passei o cartão. Isso não compromete a renda do meu cliente. Só que eu fui lá, comprei uma televisão de 10 mil reais e parcelei em 10 vezes de 1.000. É umas coisas que só tem coerente, né? Mas acontece. É incoerente. Eu vejo cada coisa. Você vê a pessoa que ela mora numa casinha de 80 mil reais, um exemplo, e tem uma TV de 10 mil. Sim. E a TV, se ela for vender, ela não faz dois. Ela não é nem o capital, ela não juntou capital, ela se comprometeu para não juntar capital, cara. E ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar com essa questão da despesa do cartão de crédito, é importante a pessoa ter um vínculo. Muita gente cai de paraquedas e quer fazer um financiamento habitacional. Só que essa pessoa ela não tem uma poupança, ela não tem uma conta corrente, ela não tem um histórico, ela não tem um rating bancário. Então, dentro daquilo que você falou assim, né, qual dica, sugestão e tal, isso também é importante. Você pretende em algum momento usar o financiamento bancário para financiar um imóvel? Vai lá na Caixa, abre uma conta poupança, compra um título de capitalização mostra, né? de 50 reais. Esse lado é um lado imediatista, não é do brasileiro, são de todos. Se você não pensava em casa, imagina você, o jovem está na vida louca, né? Vamos dizer assim, ele está andando de carro, tomando as cachaças dele, e de repente ele encontra a mulher da vida dele e agora ele quer casar. E segundo o ditado, Em casa é casa. Aí ele vai agora, meu casamento tá marcado para daqui a 60 dias. Vamos comprar uma casa. Mas aí às vezes ele não tem nada de preparado, não preparou não tem nenhum dinheiro de entrada. Eu penso que eu como pai, eu sou muito preocupado, tenho 3 filhos, e logo, um dia vai chegar o momento deles casarem, falta dos pais de prepararem também essa educação financeira para os filhos. Aí é uma questão também. O pai às vezes não está preparado. Okay. O pai não tem nem mentalidade preparada. Ninguém me ensinou a ser pai, Carlos. A gente aprendeu na prática pelo exemplo dos nossos pais. E a brincadeira da questão é o quê? Nós temos, mas também não é mais desculpa isso. Não, desculpa não. Nós temos acesso à informação. Me disse que trabalha forte na rede social, né? As pessoas estão com o celular na mão o dia inteiro. Então, elas precisam, é uma questão, vou falar cultural, né? Você vai pegar em alguns países, o TikTok, por exemplo, ele é muito utilizado para instrução. E às vezes você aqui no Brasil já está preocupado com o TikTok para só entretenimento, só dancinhas. Então, para de inventar desculpa que você está ruim, que está ferrado, que não consegue nada porque teu pai não te ensinou. E para de gastar, você é até bruto nessa parte, eu acho. Para de gastar esse tempo, passa a aprender mais. Pra você ter mais. Isso que o Caniato falou, né? Aprende a ser pai e mãe no decorrer do processo. Não vem com manual, né? De instruções. Quando eu lecionava, eu via que eu e os pais, né? Nós tínhamos que estar em harmonia o tempo todo. Falando a mesma língua. E a resistência maior dos pais era: mas quem essa daí pensa que é? Sim. Ela vai falar pro meu filho o que ele tem que fazer? Gente, é uma cabeça que na minha época, que eu estava na escola como estudante, isso nunca aconteceu. Meu pai e minha mãe, meu Deus do céu, o professor é soberano, você que abra, né, a boca ou faça alguma coisa. E eu vejo que se a escola realmente estivesse alinhada com a família, seria muito diferente. Mas esse é um processo que vai demorar muito para acontecer aqui no Brasil. Eu percebo que as coisas estão caminhando. A hora que a gente acha que está melhorando, vai para trás. Eu até comentei no outro dia que nós estávamos aqui que a Secretaria de Educação de São Paulo estava eliminando os livros didáticos em papel para poder deixar tudo digital.
A ideia é interessante? É interessante, mas economia não é economizar hora papel, não é hora. Então eles voltaram atrás para disponibilizar o E eu papel. acho isso legal, quando você dá um passo, viu que não é hora, volta atrás. Exatamente. Eu acho que isso é até sabedoria. Isso. O ruim é a ignorância quando você bate o pé que você está certo, mesmo quando você está errado. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar alinhado. E o financiamento habitacional e a conquista da casa própria, ela está literalmente atrelada ao nosso histórico familiar, a nossas necessidades básicas. E como nós encaramos isso aí, né? Só as crianças, né? Gente, os homens da caverna, eles procuravam uma moradia. A primeira coisa quando eles iam de um lugar para outro era procurar uma caverna para fazer uma casa para eles se abrigarem. Então, assim, a casa, a estrutura, a ideia é proteção. Então, nós temos isso dentro de nós, uma segurança que traz proteção pra gente. Então, é algo que nós, como corretores, consultores, imobiliária, construtoras, a gente tem que realmente se ajudar e proporcionar a melhor experiência para o nosso cliente. Então, o nosso cliente chegou para nós com a ideia de que, não sei, nome restrito, prejuízo de capital, sem renda comprovada, da forma que a Caixa aceita. Perfeito. O que a gente tem que fazer? Você vai virar as costas? Não, você tem que orientar as pessoas. Sim. Nós temos a obrigação de orientar o nosso fato. cliente. Hoje ele não compra com a gente, mas daqui a um tempo ele pode vir a nós nos procurar. E mesmo E se ele não venha, que eu ia, falar, é isso, é o nosso dever como ser humano. Mas amanhã, eu falo assim em questão social, eu gosto dessa área. A questão social, se eu ajudar alguém não ser, ele conseguir comprar uma casa, que ele não compra comigo, ele vai fazer aquele cara que vendeu procurar uma casa para comprar. Sim. O mercado gira. Com certeza. Se está todo mundo funcionando, o mercado, se tem menos ladrão, eu tenho mais segurança. Se eu conseguir tirar uma criança ou alguém de um estado de miséria, a minha família vai estar vivendo bem também, porque nós vivemos em comunidade. Com certeza. Não existe. Você está na área há quanto tempo? Quase um ano. Um ano? Uhum. E você? Como construtor, 10 anos. Como corretor imobiliário, 2 anos. Você viu muita coisa acontecer nesses anos que é totalmente diferente e que a gente nunca imaginou que fosse acontecer. A gente passou por uma pandemia e isso é muito louco, né? Sem dúvida. Na pandemia, você trabalhava na parte das vendas? Eu peguei o final da pandemia, mas ficamos ainda uns 6 meses usando máscara, trabalhando dentro da empresa. Eu trabalho na Sanches Imóveis como corretor e lá nós ficamos indo bons 6, 7 meses ainda usando máscara. Caniato, nos 2 anos de pandemia foram os anos que eu mais vendi imóveis na minha vida. Ou seja, você aproveitou uma oportunidade. A Caixa veio com a proposta de 6 meses para pagar a primeira parcela e Perfeito. o pessoal ficou com medo. Movimentou o mercado, era uma época que havia imóveis baratos que os construtores conseguiam fazer e foi uma coisa assim Ou seja, surreal. a diretoria da Caixa naquele momento soube como lidar com a situação que era uma calamidade mundial. Né? Essa calamidade, o Brasil cresceu. Sim. Cresceu. O Brasil foi um dos poucos a nível mundial que cresceu. E nunca o Brasil um dado... Tivemos algumas diretrizes interessantes. Sim. Legal. Eu acho que a gente tem tudo para melhorar cada vez Tem. mais. E é fato, eu como profissional do mercado, quando eu entrei de cabeça nesse mundo há 2 anos atrás, eu sempre tive comigo que um profissional leva de 1 a 3 anos para entender o mercado. Eu já penso que eu já entendo alguma coisa, tenho que aprender muita coisa ainda. Mas é um dever, assim como você diz de início, aquele que sabe compartilhar. E o corretor de imóvel, ele tem que compartilhar. Eu acho que faz parte da missão do corretor de imóvel, compartilhar informação. E sim, levar a informação para aqueles que querem ter a sua casa e acham que é impossível. Não é impossível. Não é possível. Procure um profissional, busque informação, é possível. O mercado está favorável. Se você quer ter uma casa, num médio prazo, você vai ter uma casa. Exatamente. Agora, sem ser imediatista. Você nunca pensou em ter uma casa e agora você quer ter uma casa em 1 mês, 2 meses. Não é assim. Tem a fase, tem a área, o plano A, o B, C. Ninguém vai sair do A direto pro D. E vocês falaram isso, me veio um insight aqui. Uma coisa extremamente importante. O casal tá namorando, tá noivo, vai casar, quer comprar um imóvel. Antes de casar no civil,
Procure o corretor, procure um vendedor, procure uma pessoa especializada para tirar informação e ver como que funciona. Por quê? Às vezes, uma das partes está com restrição no nome. E aí, a partir do momento que ela casou no civil, um atrapalha o outro. Enquanto não resolver a primeira poderia situação... ter casado com separação total de bens. Mas poderia ter feito financiamento como solteiro. Perfeito. Poderia ter feito casamento com financiamento Olha aí, solteiro. uma dica aí. Com separação total de bens. Gente, mas da Babilônia tem uma questão interessante que eu lembrei agora que você falando, que fala que se você vai tratar sobre joias, não procure um oleiro que mexe com tijolo, procure um especialista em joias. Se você vai mexer com imóvel, está com a ideia de comprar um imóvel, hoje o Cadiato falou um negócio aqui pra mim, ele falou assim, a minha mãe falou pra mim não fazer isso, eu disse, mas tua mãe não mexia com isso. Exato. Né? Então, se você quer saber de alguma coisa, teu pai te ama, tua mãe te ama, mas eles não, a não ser que sejam profissionais do mercado, em via de regra, eles não conhecem todos os assuntos. Então, teu pai às vezes tem uma casa, comprou uma casa na vida inteira, então isso foi herança até que ele teve. Né? Então, quer falar sobre imóvel? Vai procurar um corretor. Procura uma pessoa especializada. Antes, está no começo, não deixe de fazer quando a coisa está apertando, não. E eu vejo assim, hoje nós temos os correspondentes bancários da Caixa. Então, assim, se você se deslocar até o banco, você não vai ter as informações. Verdade. Se você procurasse o Caniato, me procurasse, eu procurasse você. Você não vai ter esse atendimento personalizado, humanizado. Né? A melhor palavra. Exatamente. Você entendendo as necessidades e as dificuldades da pessoa e, claro, mostrando para ela o melhor caminho. Exatamente. Então, o correspondente bancário ele existe para isso, para você procurar ele para tirar as informações. Só um comentário, né? Minha mãe ficou viúva muito jovem e quando minha mãe ficou viúva, nós ficamos sem casa. Né? Nós ficamos morando de aluguel. E na época foi uma situação extremamente delicada. E eu lembro da minha mãe ir várias vezes na Caixa e ela ter a porta fechada todas as vezes. Porque nunca ninguém ouviu o que ela tinha para dizer para ela comprar uma casa. Que coisa. Porque não existia um corretor do nosso molde realmente preocupado com a situação. Não existia um correspondente bancário, tinham poucos funcionários do banco. Então ela sempre ouviu não, o tempo todo. Então isso é uma das coisas que me martela. Então por isso que eu falo pra vocês, hoje eu estou atuando numa área que eu sei que eu tenho que estar nela. Assim como eu tive que estar em sala de aula, eu tenho que estar nessa profissão hoje. Eu não sei se ela vai ser assim sempre, mas hoje eu sei que eu sou necessária para ajudar muita gente a conquistar o que eles precisam. Legal que você tenha isso como uma missão. Eu tenho isso como uma missão. Isso é bacana. Então, é mais do que ganhar dinheiro. É mais do que ganhar O dinheiro. ganhar dinheiro é consequência. Delise, ficamos muito satisfeitos, gratos por você ter aceitado o convite e ter participado desse Mob Podcast. E já deixa a porta aberta, tá? Exato. Pra estar aqui outras vezes pra te bater papo. Gente, vocês deixaram, fica aqui a tarde inteira falando com vocês. É um perigo. Esse é um defeito da gente. É um perigo. Legal, gente. Se você nos assistiu até aqui, deixa aí o seu curtir, deixa o seu joinha, compartilhe, ative o sininho aí para você ser lembrado aí na próxima semana dos nossos vídeos que sempre vai ao ar na sexta-feira. Legal? Curte, compartilha, fale com os amigos e se os assuntos que aqui foi falado foi minimamente interessante para você, foi relevante para você, deixa comentário, os elogios aí, puxa a nossa orelha por algum assunto aí, será todos os assuntos, todos os comentários muito bem-vindos. Ó, eu vou comprometer você. Ai, meu Deus. Tá, eu falo. Vitor, se você tiver alguma dúvida que você queira perguntar para a Edelise, pode perguntar nos comentários aqui. Pode. Ela vai estar respondendo também. Pode perguntar para a gente. Se quiser que ela volte, pode também ter um assunto específico para conversar, pode chamar, a gente chama ela para voltar. E mais, gente. E mais. Obrigado. Obrigado mesmo. Se inscreva aí no nosso canal e no Instagram. EdeliseGabardo.corretora. Obrigada, gente. Segue a gente aí. Edelise. Um forte abraço. Obrigada. Antes de despedir, Edelise, suas considerações finais. É verdade.
Quero primeiro, né, agradecer vocês pelo convite, agradecer essas oportunidades, né? Eu vejo que hoje nós estamos mais unidos e é o que eu quero, que eu prezo. Eu falo que tudo é por amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai se tornando melhor a cada dia. Então é isso, dizer que é possível a pessoa ter a sua casa própria, questão de planejamento, e nós somos ferramentas para ajudar todos vocês a conquistarem isso. E nós estamos aqui à disposição para fazer isso acontecer. Legal, Delise. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fazendo minhas palavras, conte com a gente. Tamo junto. Um forte abraço e até mais. Valeu. Tchau.